algumas pessoas intituladas alquimistas. Essas pessoas elas conseguem transformar algumas coisas em outras, fazendo algumas misturas. Eles conseguem fazer um metal parecido com o ouro, a qual muitos chamam de ouro de tolo, porque ele só aparece, mas ele não tem valor nenhum, porque ele não tem pureza, ele é misturado para o homem. Nós temos aí alguns fabricantes de sucos, né, vamos botar assim, para ser mais preciso, já que aqui foi transformada a água em vinho, que os produtos deles até parecem com o original, mas não são. E eles usam de vários artifícios para poder chegar naquele sabor parecido, mas não vai chegar nunca igual. Eles utilizam máquinas, utilizam conservantes, várias coisas para poder chegar perto do original, mas não fica. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, quando começou, aleluia, a fazer milagres, ele fez num casamento. E ele conseguiu fazer uma transformação de uma água em um vinho, sem mesmo colocar a mão, apenas com as palavras. Aleluia. Essa transformação deu-se, aleluia, por ele ser o Filho de Deus. Aleluia. Esse milagre aconteceu por ele precisar começar a fazer, aleluia, a sua caminhada. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, essa transformação foi um milagre. O primeiro milagre de Jesus. Aonde Jesus chega, sempre acontece algo diferente. Sempre acontece algo sobrenatural. Sempre acontece algo naquele a qual as pessoas não vão acreditar. Sempre acontece algo que as pessoas não querem acreditar. Aleluia. E assim é hoje também. Aonde Jesus chega, aleluia, aonde ele consegue habitar, aleluia, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Mas para que Jesus possa chegar em algum lugar e fazer as mudanças necessárias, nós temos que dar o primeiro passo. Aqui eles estavam em um casamento. A gente vê que naquela época, quando se faltava o vinho em um casamento, era sinal de mau agouro, era sinal de que o casamento não ia dar certo, era sinal que as coisas não iam tão bem, entendeu? Então não se podia faltar vinho para os convidados. E aquelas festas antigamente eram de 10, 15, 20, às vezes 30 dias, dependendo das condições do noivo. Aleluia. Tinha festa de 3 meses, mas nenhuma delas podia faltar o tal do vinho. Podia até faltar uma carne, mas o vinho não poderia faltar. Aleluia. E aqui nessa festa a gente vê, aleluia, pelo relato de João, que Maria, mãe de Jesus, também se encontra nessa festa. E o que ela faz? Ela vai até Jesus e fala para ele que o vinho havia acabado. Ela não foi procurar os discípulos, ela não foi procurar o dono da festa, ela não foi procurar o mestre de cerimônia. Aleluia. Porque eles não poderiam resolver nada. Eles não iriam conseguir resolver nada. Aqui nos relata que ela vai até Jesus. Por quê? Porque o milagre só Jesus pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O milagre só Jesus pode fazer. Deus poderoso. Aleluia. Oh, glória. Nos dias de hoje, meus irmãos, eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre. Aleluia. Os vizinhos dessa nossa igreja também precisam de milagre da parte de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa que a pessoa dê o primeiro passo. Aleluia. Ela precisa que alguém possa até interceder por ela. Porque nós estamos num culto de libertação, um culto de transformação. Aleluia. A qual muitas pessoas por aí encontram-se nas drogas, na bebida, se encontram-se no adultério, encontram-se com vícios de variadas formas, jogos, várias formas. Aleluia. E essas pessoas precisam de uma libertação, precisam de uma transformação. Aleluia.
Eu trabalho sempre numa casa de recuperação e lá existem muitas pessoas viciadas. É em cocaína, é em maconha, é em remédios, é em jogos. Então tudo aquilo que te faz mal, que você faz em excesso, é um vício. E precisa ser combatido. Aleluia. Precisa ser, aleluia, de uma libertação, de uma transformação. Aleluia. E sozinho não dá. Porque através, meus irmãos, de cada vício, existe algo espiritual que obriga você a fazer, às vezes, algo que você não quer fazer. Ele te bota, aleluia, você como dependente de algo, e você vai achar que aquilo ali é a melhor coisa. Vai te botar viciado numa bebida, num cigarro, numa droga, num jogo, aleluia, num prazer carnal, oh glória. Sempre vai ter alguém espiritual por trás, influenciando os seus atos, os seus pensamentos. E é como sempre falo, a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra a potestade do mal. A nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas. Aleluia. E essa guerra a gente só vence se nós estivermos com as armaduras de Deus. Glória a Deus. Jejum, oração, consagração. Aleluia. Sem essa força espiritual, não vai conseguir. Você pode até se afastar um tempo, mas liberto você não vai ficar. Na primeira oportunidade que o inimigo de nossas almas tiver, você vai recair de novo. Aleluia. Você precisa estar fundamentado na palavra, porque a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que eu apresento para os irmãos é a Bíblia. É ela que vai te orientar, te guiar, te mudar, te transformar. Eu posso vir aqui fazer pregações para vocês aqui, falar aqui, entrar no manto, até falar em língua, mas se a palavra não entrar no coração de vocês, nada valerá. Aleluia. Oh glória. É essa palavra que a gente prega hoje. Aleluia. É essa Bíblia, aleluia, que nós hoje passamos para vocês. Aleluia. É o que nela está escrito, é que precisa entrar no meu coração e no seu coração. Aleluia. É ela que vai nos ajudar a passar pelas necessidades, aleluia, que o mundo vem jogar sobre nós. Porque quando o inimigo de nossas almas vê que nós estamos procurando o caminho correto para enfrentar eles vão se levantar contra nós. O inimigo é sujo. Quando ele vê que Deus tem planos para a sua vida, aleluia, quando ele vê que você está se desviando daquilo que ele está te dando, ele vai longe de te tirar da presença do Senhor. Mas se você estiver fundamentado na palavra, se você tiver dado o primeiro passo em direção a Jesus Cristo, aleluia, você vai estar blindado. Tudo que nós precisamos para uma transformação, para um novo renascimento, é dar o primeiro passo. Jesus, ele não quer ninguém à força. Ele não vai obrigar ninguém, aleluia, a fazer aquilo que não quer. Aleluia. O inimigo faz. O inimigo faz as coisas à força. O inimigo conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Ele conhece as nossas necessidades. Aleluia. Ele fez assim desde lá no princípio com Eva. Ele viu Eva passar em frente àquela árvore, olhando para aquele fruto, desejando aquele fruto. Ele falou, opa, é ali que eu vou entrar. Eva passava para lá e olhava para o fruto. Eva passava para cá e olhava para o fruto. Então ele já viu que ali ele podia entrar. E assim é comigo, com você hoje. Ele vê você passando na rua, vê você desejando algo, vê você desejando um copo de cerveja, vê você desejando um homem ou uma mulher. Ele vê você, ele sabe o que você pensa, ele conhece você pelo olhar. Porque a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor. Ele não vai desistir de tirar eu e você da presença do Senhor. Não vai. Aleluia. E para isso, para que nós possamos quebrar, aleluia, essa força dele, nós precisamos estar preparados. Deus salve. E nós só vamos estar preparados se for pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, o que a gente vê por aí, que é mais comum às vezes, as pessoas ficarem 2, 3 horas
no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, né? Mas às vezes não pega a palavra 5 minutinhos para ler um verso. Aleluia. Eu tenho uma linha de transmissão ao qual eu envio mensagem para 170 pessoas. Aí me denunciaram mês passado. Não sei porquê. Aí eu não estava podendo enviar mensagem mais. Vou começar agora a partir do dia 1º de novo. Aleluia. Texto bíblico. Quantas bobeiras chegam no seu telefone diariamente e você vê? Quantos vídeos vêm aí com tanta besteira, tanta bobeira e você acaba vendo? Aí quando você envia a palavra de Deus, enche o telefone, é muito grande o texto, não tira 2 minutos para ler a mensagem. Aleluia. Às vezes é essa mensagem que está chegando para você, é que é para te ajudar e te edificar, para ajudar a te transformar, para ajudar a te fortalecer, e aí você vai jogar fora porque o inimigo botou que aquilo ali é muito grande, é difícil. Aleluia. E é dessa forma. Aleluia. Ele sabe nossas fraquezas, Ele sabe nossos pensamentos. Se você olhar para o texto assim, já olhar assim, poxa, mas é muito grande esse texto. Mensagens que vem devocional, né? Que vem todas as manhãs. Não, é muito grande, vou descer não. Ele já sabe que o caminho ali é botar um vídeo para você ver, um negócio que é para tirar a sua atenção. Aleluia. De repente aquela palavra que chegou para você ali era aquela que você precisava ouvir. Mas, aleluia, oh glória, o nosso inimigo, ele foi mais sagaz e te deu outra coisa para você acabar estragando. Aleluia, oh glória, aleluia. Meus irmãos, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Ele nos conhece desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. Ele sabe quantos fios de cabelo tem no nosso corpo. Aleluia. Não adianta a gente querer enganar ele. Não. Nós nunca vamos conseguir. Você pode enganar o pastor, a pastora, o presbítero, o evangelista, mas a Deus ninguém consegue enganar. Aleluia. Oh glória. Ah não, mas eu não tenho esse vício, não tenho outro vício ali. Meus irmãos, como eu já falei aqui outras vezes, às vezes a gente se preocupa tanto com a maconha, a cocaína, a bebida, o cigarro, os jogos, mas tem tanta coisa que a gente precisa também de uma cura dentro de nós. A falta de perdão, a falta de amor, aleluia, a falta de fé, aleluia, a dúvida, que muitas vezes a gente fala assim, não, já entreguei para Deus, mas toda hora fica assim, será que Deus está me escutando? Será que não? Fica questionando. Não, se você entregou para Deus, você tem que crer que Ele vai resolver. Isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Ah não, eu tenho fé, Deus vai resolver. Aí passa, poxa, está demorando, será que houve, será que aconteceu, começa a ficar nervosa, mas eu estou orando tanto, jejuando, estou buscando e Deus não quer agir, Deus não. Aleluia. A sua fé é fraca. A sua fé está sendo menor que uma sementinha de mostarda. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente vê a maravilha com que Jesus fez. A maravilha que Jesus fez. Transformar algo em alguma coisa. Só que, como o Max falou, aquele não era um bom vinho, era o melhor vinho. Quando Jesus chega na sua vida, Ele vai fazer uma mudança. Ele não vai fazer uma mudança, Ele vai fazer a mudança. Aleluia. Aquela mudança que as pessoas irão ver. Aquela mudança que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia. Porque o que eu vejo muito para as pessoas, oh glória, eu parei de fumar, parei de beber. Oh glória. Mas aí quando passa alguém fumando, nossa, eu chego de cigarrinho, é um cafezinho agora, um cigarrinho. Não fez a mudança ainda. Não fez. Ah não, Jesus me mudou, Jesus mudou sim. Toma um café, um cafezinho agora, um cigarrinho depois. É isso, a gente fumava, você fumava um cigarro, um cafezinho, um cigarro, um cafezinho, um cigarro. Quando bebia, era um copo de cerveja, um cigarro, um copo de cerveja, um cigarro. Aleluia.
Quando Jesus muda, quando você quer realmente uma mudança, uma transformação, aleluia, Ele faz o que Ele fez comigo, uma mudança real. Eu dei o primeiro passo, eu precisava dar o primeiro passo, aleluia, e numa madrugada eu conversei com Deus. A partir de hoje o diabo não me toca mais. A partir de hoje o Senhor vai colocar dentro de uma casa de oração. Eu quero pregar o teu evangelho, eu quero falar do teu amor, da tua glória, da tua graça. Eu quero ganhar almas para ti, eu quero guerrear contra o inferno. E tudo aquilo que eu fazia, já não faço mais. E não tenho nem vontade. Desde a primeira vez. Não fiquei em abstinência, não fiquei naquela guerra. Ai, não. É como se eu nunca tivesse feito nada. Realmente Ele tirou tudo. Porque eu dei o primeiro passo. Aleluia. Eu fui em cima de quem poderia resolver o meu problema, que era Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Deus santo. A gente vê na Bíblia, aleluia, pessoas que sabiam quem era Jesus, sabiam que só Jesus poderia resolver o seu problema, aleluia, e o problema foi resolvido. Aleluia. Nós temos a filha de Jairo, que se encontrava doente para a morte, aleluia. Oh, glória. E as pessoas falavam que ela já estava morta. E Jesus foi até a casa dele e falou que ela dormia. Oh, glória. Nós temos a mulher do fluxo de sangue que precisava de uma cura. Mas ela não ficou em casa reclamando, resmungando, murmurando, não. O que ela fez? Foi de encontro até Jesus. Ela foi com fé. Aleluia. Ela foi crendo que só bastava ela colocar a mão na orla do vestido de Jesus para que ela pudesse ficar curada. Aleluia. Oh, glória. Vou falar para vocês do teu nome, Senhor. Meus irmãos, todos nós, a maioria das vezes, temos um familiar, um parente, né, que está envolvido com algum vício. No mundo de hoje é difícil a gente ter uma família que não tenha alguém nessa situação. É difícil. Porque a vontade do inimigo é destruir as famílias. Aleluia. E ele começa como? Dessa forma. Começa a empurrar uma bebida aqui para o jovem, daqui a pouco já vai uma droga, já vai uma coisa pior, aí daqui a pouco já bota para o marido, para a esposa, e assim destrói os lares. Oh, glória. Nós precisamos interceder pelos nossos familiares. Já falei aqui, minha mãe ficou 38 anos orando para mim voltar para a igreja. E ela não desistiu. Aleluia. É ela que dá o primeiro passo para que Deus pudesse ter misericórdia da minha vida. Eu não sei dos irmãos, mas sempre vocês deem o primeiro passo para a libertação de alguém da casa de vocês. Sempre deem o primeiro passo para a libertação de um familiar de vocês. Não desistam. Mesmo que demore. O tempo 38 anos, minha mãe. Quando for assim, vocês começam a orar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, lembra, poxa, a mãe do presbítero lá ficou 38 anos para ela, agora entra na casa do Senhor. Eu não espero que a bênção de vocês demore tanto tempo, né? Que seja rápida, né? Mas está aí um exemplo de uma mulher que ficou muito tempo. E depois eu conheci uma outra senhora que ficou acho que 38, 37 anos também orando pelo filho dela. Deus santo. Aleluia. É muito tempo. É muito tempo. Aleluia. Mas sempre precisamos de ter alguém intercedendo por nós, pelos nossos filhos. Hoje eu faço pelos meus filhos. Aleluia. Eles não estão na igreja. Entendeu? Só vivem cheios de problema. Aleluia. Mas a minha obrigação qual é? Me manter com a minha fé. Aleluia. Me manter clamando por eles, pedindo por eles. Aleluia. Alguém da família tem que ter uma base evangélica para poder dobrar o joelho, para orar e para buscar, para que Deus possa fazer. Porque enquanto as mães, os pais estão de joelho, os filhos ainda estão de pé. A partir do momento que a mãe e o pai param de orar, a probabilidade do diabo ganhar é muito grande. Aleluia. Ah, mas ele é filho da promessa, ele é filho de crente. Ele é filho da promessa, ele é filho de crente. Mas se a promessa está vindo e ele está indo para o outro lado, aleluia, não tem promessa não. A promessa é para quem está debaixo da mão de Deus.
Aleluia. Quando a pessoa começa a sair, se desviar, aleluia, começa a blasfemar, Deus já larga de canto. Quem é esse irmão Lauro? Saul, rei de Israel. Samuel já orando por ele, Saul já cheio de carrapicho, Samuel orando por eles, e Deus fala: por que você ora por ele, sendo que eu já dispensei ele, já rejeitei ele? Aleluia. Oh, glória. Deus vai dando oportunidade. Eu acho que para mim ele deu demais da conta. Oh, só ele sabe da minha vida. Deu muita misericórdia. Mas eu digo, aleluia, que foi por causa da intercessão da minha mãe. Aleluia. Alguns parentes vizinhos, mas eu digo mais ela, porque eu creio que os outros podem até ter desistido do caminho, mas ela não fez. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia nos diz, aleluia, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso deixar me apegar a nenhuma. Aleluia. Você pode fazer o que você quiser. Aleluia. Mas não é o correto. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode entrar no céu. Aleluia. Assim não diz a palavra. Você pode beber, você pode fumar, você pode cheirar, você pode brigar, pode se prostituir, pode traficar, pode fazer o que você quiser. Mas não tem dois céus. Ou é céu, ou é inferno. Não tem dois pesos da duas medidas. Ou é o céu, ou é o inferno. Aleluia. Jesus hoje aí prega que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aleluia. Pode tomar uma cervejinha sem álcool, pode tomar um energético aí, um negócio qualquer. Pode. Você só não pode subir no céu. Aleluia. Oh, glória. Nós temos o cego de Jericó, aleluia, que clamou por Jesus, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. É só clamando, meus irmãos, que a gente vai vencer as batalhas. Só procurando a Cristo que nós vamos vencer as batalhas, aleluia. Jesus hoje está fazendo conosco o que ele fez com aquele cego naquele momento, perguntando: o que queres que eu te faça? Deus Santo. Aquele cego falou: que eu veja. Poderia ter pedido outras coisas, né? Mas ele falou: que eu veja. Hoje Jesus está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Cabe aos irmãos conversar com ele, aleluia, e falar para ele o problema de cada um. Vá para o seu quarto, feche a tua porta e converse somente com ele, que ele que pode resolver o teu problema. Porque eu já falei aqui e falo sempre em outras pregações por aí, que hoje também, infelizmente, é muito comum a gente abrir lá as páginas das redes sociais, está o crente reclamando da vida. Ah, que a vida está assim, que a vida está assado, que assim está assado, que assim não se dá mais. As pessoas olham e ele está com os ouvidos, os braços abertos para cada um. Aleluia. Ele só quer ouvir cada um, o problema de cada um. Ele sabe o seu problema. Mas, como nós sabemos, a boca fala que o coração está cheio, né? Então você falando com ele, você conversando com ele, ele ouvindo a tua voz, ele vai resolver o teu problema. Aleluia. Oh, glória. A hora passa muito rápido. Aleluia. Oh, glória. Nós temos no livro de Mateus o pai que clama pelo filho endemoniado. Essa passagem também é importante para nós, porque o que a gente vê quando o pai clama pelo aquele filho endemoniado, aleluia, é como se fosse no dia de hoje. Os nossos filhos,
aleluia, nossos parentes endemoniados. Aquele demônio que estava naquele jovem, aleluia, ele fazia o jovem se cortar, se queimar, se debater, aleluia. Os demônios de hoje, eles usam as drogas, a pedofilia, eles usam o tráfico, eles usam vários recursos para nos atingir e atingir os nossos jovens. Ele vai botar as drogas, aleluia, vai botar os vícios, aleluia, oh glória. Não é diferente o demônio que estava naquele jovem naquela época para os que estão hoje aí, não. É a mesma coisa. Só que aquele ali, aleluia, ele fazia presencialmente. Ele mostrava para o pai daquele jovem que ele estava fazendo aquilo que aquele jovem, aleluia. Hoje, vem com sapatinho de algodão. Ele vai fazendo devagarzinho e você não vai notando que você está na mão dele. Aleluia. Ele vai colocando o jogo para você, do tigrinho, não sei o que lá mais, aí de joguinho de internet. Aí você joga aí R$2, R$3, R$5. Daqui a pouco você está gastando 100, 200, já vai todo endividado. Nós temos na casa de recuperação um rapaz lá que ele perdeu R$40 mil esse jogo de internet. Perdeu, ele não tinha todo, ele perdeu uma parte, pegou dinheiro com a agiota para jogar, jogou e perdeu de novo, aí ficou devendo a agiota, pegou com outra agiota para poder pagar uma, para poder pegar, e fez um bolo de neve, ficou devendo R$40 mil com o vício do jogo. Ah, é uma coisinha normal, coisinha banal? Não é. É obra do inimigo. Apareceu um coleguinha, vamos tomar um copinho de cerveja. Daqui a pouco, vamos tomar uma coisinha no canto ali. Vamos dar um tequinho ali, vamos tirar uma cola, vamos tomar chá de trombeta. Aleluia. Daqui a pouco seu filho está perdido. Seu parente, seu marido, seu esposo. Aleluia. Porque vai passando o tempo e o inimigo de nossas almas, ele vai reformulando o jeito de guerrear conosco. Hoje ele vai quietinho. Ele não demonstra o que está fazendo. Mas quando se dá por si, ele já tomou conta da situação. E aí precisa de alguém como Maria, mãe de Jesus, que entenda que aquele problema só estará resolvido se for através de Jesus. Deus santo, aleluia. As pessoas, elas vão acontecendo isso com os parentes e elas vão procurando pessoas erradas. Pessoas que ao invés de abraçar e entender o lado, vai começar a falar e cachaceiro, pinguço, viciado, vacilão. São pessoas para atacar, nada para acrescentar. Então por isso, meus irmãos, que é muito importante a gente se apegar a Jesus em qualquer momento da nossa vida. É muito importante a gente dar o primeiro passo em direção a Jesus. Eu costumo falar que ganha a briga aquele que dá o primeiro soco. E é dessa forma. Você está vendo que o diabo está vindo para você te atacando, você vai lá e dá logo um soco nele. Acabou. Já ganhou. Se você ficar respugando para de cá, ele vai descer. O senhor está falando, meu irmão, é espiritualmente. Ele não tem como você brigar com ele. O senhor está falando aqui é espiritualmente. É orar, é jejuar, é se consagrar, é buscar a presença do Pai. Vem pro treino. É isso aí. Entendeu? Porque ele é espiritual, você é carne. Você não tem como dar um soco nele. Você vai atingir ele com a palavra. Aleluia. Só aqui que você consegue vencer. Amém? Oh, glória. Meus irmãos, a hora passa muito rápido. Eu vou ficar por aqui. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa falar melhor no coração de vocês. Que uma ação acontece, mas sem Jesus não. Que acontece a transformação, acontece, mas você tem que dar o primeiro passo. Aleluia. Aleluia. Vocês têm que entender que aonde Jesus Cristo está, o sobrenatural acontece. Glória. Mas depende de mim e de você abrir o coração para que Ele possa entrar e fazer morada. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a vida de todos, pastor. Amém.